A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo Jesus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu coração, esteja no seu lar. A você, meus amados irmãos, que tem sempre aí nos acompanhado em nossos vídeos, queria convidar você a se inscrever em nosso canal, que você fosse ali no YouTube, você clicasse naquela seta vermelha e você também clicasse naquele sininho para que receber sempre que eu postasse um vídeo novo, você recebesse as novas notificações para você nos ajudar a divulgar essas mensagens. E também deixe também ali o seu like, né, para você poder estar nos ajudando a divulgar, para que o YouTube possa entender que você gostou da nossa mensagem e possa aí estar divulgando para mais família, para mais vidas serem abençoadas. Deus possa te abençoar. Sou o pastor Luiz Carlos de Paula, pastor da Igreja Cristã Nova Aliança em Petrópolis, na rua Visconde de Souza Franco. Convido você, sempre que puder, se você puder, nos fazer uma visita, aí está participando conosco de nossos cultos. Eu queria falar nessa oportunidade, irmãos, de um assunto em que é muito bom, nós temos um Deus maravilhoso que cuida de nós. E nosso Deus, às vezes, ele nos surpreende, sabe? Nos surpreende com a forma que ele age em favor de nossas vidas. Por mais pecadores, falhos que nós somos, o nosso Deus ele está sempre com as suas mãos estendidas para nos abençoar. E hoje eu queria contar a história de um jovem que parecia haver perdido tudo, sido esquecido pela família, pela sociedade, mas um dia ele foi lembrado. Todas as vezes que me vem uma mensagem como essa de ser lembrado, eu me lembro que nós trazemos para o nosso conceito de vida um Deus que ele é soberano, mas que é um Deus que ele parece ser limitado, parece que ele se esqueceu de nós naqueles momentos difíceis. Quando você ouve a Bíblia dizer em vários textos, e lembrou-se Deus da aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E lembrou-se Deus de Noé naquela arca. Então, às vezes, nós achamos que Deus havia se esquecido deles. Mas todas as vezes em que você ler um texto bíblico como esse, em que diz, e lembrou-se Deus, não é que Deus havia se esquecido, é que chegou o momento de Deus agir em favor daquelas pessoas. Era o momento de Deus agir em favor de Abraão, foi o momento de Deus agir no momento da vida de Isaac, e o momento em que Deus de agir na vida de Noé. Então, esse texto que nós vamos estar lendo nessa oportunidade, em que eu quero falar como tema Lodebar, lugar onde Deus nos surpreende, quero falar da história desse jovem que parecia ser esquecido por todos. Esse texto ele se encontra lá em 2 Samuel, capítulo 9. Eu quero estar lendo do versículo 1 ao versículo 7, ainda que ele se estende até o versículo 13, mas eu quero ler até o versículo 7, que diz assim, 2 Samuel, capítulo 9. Disse Davi, resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use eu de bondade de Deus, para que eu use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonas, aleijado de ambos pés. E onde ele está? Perguntou o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi inclinou-se prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, te dê graça nesse momento em que talvez você se acha esquecido, esquecida.
aguardando talvez que alguém vai em teu favor, que alguém se levante nesse momento em teu favor. Mas existe um Deus que ele tem um momento para todas as coisas. Deus ele não se esqueceu de você. Quero iniciar essa palavra com essa frase. Deus ele não se esqueceu de você. Ele sabe onde você está. Ele sabe o momento em que ele vai ir em teu favor e em teu encontro para te dar a vitória, para te tirar desse lugar onde você se encontra. Você vê que esse homem, chamado Mefibosete, quando Davi começa a reinar, ele tinha cerca de 5 anos. E acontece aquela guerra e a sua empregada, sua ama, sua babá foi fugir com ele e ele caiu, tropeçou, quebrou as pernas e ficou coxo. Talvez hoje, nessa nossa alta tecnologia, nessa ciência avançada, talvez ele seria até curado desse problema que ele adquiriu nas suas pernas. Mas no passado não tinha isso. Ele ficou coxo, ficou aleijado das suas pernas. E esse jovem, esse menino, na ocasião, com 5 anos de idade, foi levado para Lodebar, para a casa de Maquir. Ele não era para ter sido levado para lá, mas levaram com medo dele ser assassinado, por ser talvez filho de Jonatas também. Mas ele foi levado para Lodebar. E lá ele ficou durante um período de 20 anos. Imagine o que esse jovem, vamos colocar, aquele menino, adolescente, jovem, o que ele passou durante todo aquele tempo, naquele lugar. Já parou para pensar na vida desse homem, Mefibosete, príncipe, herdeiro de um trono, se torna aleijado. Uma interferência forte começa então a mudar a história dele, o seu projeto de vida, tudo aquilo que seu pai tinha sonhado para ele. Muda completamente a vida desse jovem, de Mefibosete. Toda a sua vida é mudada por causa de um acidente que aconteceu na sua vida. E ele é levado para um lugar, para o outro lado do Rio Jordão, fora da terra prometida, fora de Jerusalém, num lugar onde não tinha pasto, onde não era lugar de ovelha. Mefibosete, ele era ovelha. Ele pertencia a uma nação santa. E foi levado para o outro lado, como tivesse sido excluído. Você imagina toda a juventude, a infância desse jovem, a sua juventude. Você imagine o que se passou pela sua mente. Era para ser um jovem que vivesse dentro de um reinado, dentro do palácio. Estava vivendo num lugar onde só tinha enfermos, pessoas doentes, pessoas abandonadas, que não era para ele estar naquele lugar. Durante 20 anos, Mefibosete viveu dessa maneira. Então você vê o que essa história nos ensina, e que nós possamos, nessa oportunidade, entender os planos de Deus para nossas vidas, e saber que Deus ele não nos abandona, Deus ele não se esquece daquilo que ele nos prometeu. A um momento ele vai se levantar em nosso favor. Ele vai se levantar e vai agir em nosso favor. Então o comportamento comovente de Davi com Mefibosete, cumprindo a vontade de Jonas, certamente é um retrato que Deus tem para nós, por causa do desejo de Cristo em nossas vidas. Então você vê que Deus ele dirige seu amor ao perdido pela vontade de Cristo. O comportamento de Davi com Mefibosete quer nos mostrar o comportamento de Deus em relação ao pecador. Mefibosete ele não tinha o direito de se apresentar diante do rei, coxo, aleijado. Mas ele pergunta se existia alguém da família de Jonatas que ele pudesse fazer algum favor, algum benefício. E com relação, irmãos, a nós é a mesma coisa. Nós éramos pessoas separadas de Deus, separadas de Cristo. Nós tínhamos o direito à salvação. Nós somos filhos por adoção. Mas Deus, por seu imenso amor, porque a Bíblia fala em João 3,16, que Ele amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não pereça, não sofra, não viva sofrendo,
mas que tem uma vida eterna, uma salvação eterna. Então esse comportamento de Davi reflete como o comportamento de Deus em relação ao pecador que somos nós, em que Ele nos resgatou e nos salvou. Então Mefibosete, príncipe, coxo, que vivia da outra banda do Jordão, do outro lado do Jordão, esquecido por todos. Durante 20 anos, esse jovem ele ficou abandonado lá em Lodebar. Talvez de vez em quando vi um reflexo na mente de alguém, quem sabe de Maquir, que se lembrava dele. Mas esse homem viveu sofrido. Ele foi enganado. Então você vê que esse versículo 2 fala de Ziba, que eles o chamaram para que ele pudesse falar do rei. Ziba, que havia enganado Mefibosete, enganado a família, roubado tudo que era de Mefibosete. E ele foi obrigado a devolver tudo. Então a pergunta de Davi, ele faz a segunda pergunta, a seguinte pergunta, melhor dizendo: resta ainda alguém para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Essa foi a pergunta de Davi. Deus ele procura o perdido onde ele está. Deus ele procura o perdido. Deus ele está sempre em busca do homem. E o mais incrível é que o homem ele vive procurando Deus, irmãos. Assim eu vejo que Deus ele chamou o homem no jardim do Éden, no paraíso, para poder conversar com ele. E chamou Deus, o homem, e lhe perguntou: onde estás? O homem ele vive sempre à procura de Deus nas religiões, em talvez livros de autoajuda, mas o homem ele não consegue encontrar Deus em religiões. Quanto mais o homem procura se aproximar de Deus por si próprio, para suas obras, ele vai se afastando de Deus. Mas quando Deus procura o homem, ele encontra o homem. Ele sabe onde nós estamos. Ele sabe o momento de nos encontrar, nos ajudar e nos dar sua graça, estender as suas mãos em nosso favor. Então nós vemos nesse texto a miséria desse homem que ele vivia, Mefibosete. O nome desse jovem já era um nome vergonhoso. Vergonha destruidora, Mefibosete. Olha o nome desse jovem. Vergonha destruidora. Já era um nome que já era um grande problema para a sua vida. Então você vê onde estava esse jovem, Lodebar, que significa sem pasto. Aonde? Na casa de Maquir, que significa vendido. Então você vê bem, Lodebar, lugar sem pasto, na casa de Maquir, que significa vendido, sem pasto e vendido, completamente derrotado, completamente destruído, sem esperança, sem expectativa nenhuma para a sua vida. Então você vê que, portanto, vendido, sem pasto, de modo diferente, fala que ele foi achado por Cristo. Ele pode glorificar o Senhor, dizer: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então você vê a nossa diferença, em que nós somos diferentes, nós fomos encontrados por Cristo, e nós podemos hoje dizer que o Senhor é o meu pastor, é o nosso pastor, e nada nos faltará. Esse jovem Mefibosete, ele estava esquecido, vendido, talvez até desorientado, sem nenhuma expectativa de vida. Imagine a vida desse homem. Mas um dia, imagine aquela carruagem real entrando naquela cidade de Lodebar. Ali não ia carruagem real. Ali não entrava num tipo de carruagem. Era um lugar esquecido, irmãos. Era um lugar de pessoas doentes, abandonadas. Olha os nomes que eram dados. Sem pasto. Maquir vendido, o nome de um homem vendido. De repente aquela carruagem real entra por aquela
cidade de Lodebar, procurando a casa de Maquir, para buscar quem? Mefibosete. Às vezes a gente olha assim, irmão, para pensar, a gente começa a trazer nossa memória quando essa carruagem real ela entra pela cidade de Lodebar. Eu creio que muitas pessoas ali que talvez estavam bens, que não estavam talvez como Mefibosete, imaginando que eles seriam beneficiados. Mas de repente eles procuram um homem coxo, aleijado, esquecido, até pela própria nação, colocam ele naquela carruagem real e o retornam com ele para atravessar o Rio Jordão e entrar onde? Na terra prometida, Jerusalém, e se assentar na mesa com o rei. Então você vê que Lodebar era lugar, não era lugar de ovelhas, não era lugar de ovelhas, não era para esse homem estar ali. Mefibosete, ele estava enfermo. Quando você olha o versículo 3, você vê o que Ziba fala, quando Davi pergunta, tem um filho de Jonatas, está enfermo, está coxo, aleijado. Talvez as pessoas, quando se lembram de você, só vão se lembrar daquilo que você era no passado. Entende bem uma coisa? Às vezes a pessoa não vai nem ver quem você é no presente, hoje. Vão lembrar de que você era o que era no passado. Talvez uma pessoa drogada, andava em caminhos errados, fazia coisas erradas, andava com más companhias. Vão olhar para os seus defeitos, para as suas enfermidades na alma que você tinha, e quem sabe até no corpo físico. As pessoas não vão olhar para os seus valores. A primeira coisa que veio na mente de Ziba não foi a visão, não foi a visão de um homem curado, de um homem que era um príncipe, não. Foi de um homem derrotado, foi de um homem coxo, aleijado, abandonado, vendido na casa de Maquir, vivendo em Lodebar, lugar esquecido por todos. E quem sabe você está vivendo a mesma situação, achando que todo mundo abandonou você, que você está em Lodebar, e quando se lembram de você, só se lembram das suas dificuldades, só se lembram dos seus problemas, só se lembram da doença que você talvez tinha, só se lembram que você é uma pessoa rejeitada e dos seus defeitos que você tinha no passado. Mas a carruagem real, quem sabe hoje, está entrando hoje na sua rua, na sua casa, para mudar a tua história. Quem sabe hoje Deus quer mudar a tua história, transformar a sua vida, restaurar aquilo que você perdeu e te dar de volta. A palavra de Deus no livro de Deuteronômio fala que tudo que o inimigo roubou, o nosso Deus, não o inimigo não vai te restituir nada, não pensa nisso não. O diabo, ele não tem poder de restituição, ele tem poder de destruição. Aquilo que ele te roubou, ele não vai te devolver. Mas o nosso Deus diz que vai ser devolvido 7 vezes mais. Quem vai te devolver é Deus, que vai te dar 7 vezes mais aquilo que é teu por direito. Então Mefibosete estava enfermo, estava cheio de temor, ele tinha medo. Quando ele vê aquela carruagem real entrar naquela cidade, com certeza ele ficou com medo. Ele deve ter pensado, agora me encontraram. Vai acabar com a minha vida como acabaram do meu pai e do meu avô, Saul. Mas não. Aquela carruagem real foi para buscar aquele homem, resgatar a sua integridade, colocar aquele homem no lugar de excelência que ele merecia, que era de Deus para a sua vida. E quem sabe você recebeu uma notícia ruim hoje, ou quem sabe esses dias, você aguarda uma notícia ruim ou recebeu uma notícia ruim. Mas entende bem, Deus ele está indo em teu favor nesse momento para te dar a vitória, para te livrar dos teus inimigos, para te livrar daqueles que te acusam e te dar realmente aquilo que é teu por direito sobre a sua vida. Esse homem, ele havia perdido tudo na sua vida. Versículo 7 fala isso. Ele havia perdido tudo. E Deus, irmão, restitui aquele homem. A palavra do Davi, do rei, irmãos. Ziba, me perdoe, Mefibosete, a partir de hoje, tu vai comer na minha mesa para sempre.
Deus está te tirando desse lugar de escravidão, de servidão, desse lugar de miséria, de pobreza, de falência, e vai te colocar sentado na mesa dele como príncipe, como princesa, para comer do que é melhor, para viver do que é melhor para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Olha a misericórdia de Davi. A última coisa, essa misericórdia de Davi. Você vê às vezes, irmãos, uma pessoa ela é exposta a sentimentos profundos. E isso acaba influenciando em toda a sua vida, causando feridas em sua alma, e cicatrizes começam a fazer parte da sua vida. E às vezes chegam num estágio quase incurável. Nessa hora, existe um Deus que tudo vê e tudo sabe. É verdade, irmãos. Existe um momento em nossas vidas em que nós somos expostos a sentimentos profundos. E isso acaba nos influenciando a nossa vida. Aquelas feridas de um passado que nos marcam, que nos deixam cicatrizes, marcas profundas, irmãos, em nossa alma. Não é nem no corpo, mas na alma. Em que às vezes aquilo vem em nossa memória como uma cobrança, como uma ferida, como uma dor, uma doença incurável. E chega, a gente olha, parece que não vai ter cura aquilo, porque a gente não tem cura. Mas nessa hora, irmãos, existe um Deus que tudo vê e tudo sabe. Deus, ele tudo vê, ele tudo sabe. Lodebar é o lugar onde Deus nos surpreende, meus irmãos, minhas irmãs. É em Lodebar, é onde você está agora, é que ele vai te surpreender com essa situação que você não tem mais nenhuma provisão humana. É nesse momento que ele vai te surpreender, ele vai te dar a vitória, ele vai operar um milagre sobre a sua vida. Embora Jonas tivesse morrido há algum tempo, Davi ainda pensava na aliança que havia feito e a cumpria sem fazer acepção de pessoas. Davi não se importou com aquele jovem Mefibosete, que era coxo, aleijado, estava com um mendigo, morando em um lugar vendido em Lodebar. Davi mostrou bondade por amor a Jonatas. Da mesma forma, Deus nos deu Jesus Cristo por amor a nós. Davi enviou Ziba com alegre notícia. Olha que coisa incrível. Ziba, foi ele que enganou Mefibosete, enganou a família para roubar o cara de Mefibosete. E o mesmo que havia o roubado foi que teve que levar as boas notícias. Talvez aquele que te acusou, que te roubou, esse é que vai te levar a notícia, vai levar a provisão de Deus para a tua vida, porque é assim que o nosso Deus faz. É assim que o nosso Deus age em nossas vidas. Às vezes os nossos próprios inimigos é aqueles que vão nos abençoar por aquilo que Deus ele ordenou. Então você vê que Ziba leva essa alegre notícia, na qual Mefibosete acreditou. Quem acredita na mensagem é feliz, irmãos. Acredita naquilo que Deus fala com você nessa oportunidade. Creia nesse Deus soberano. Então, Mefibosete, essa grande experiência de Mefibosete foi o quê? Foi que ele veio a Davi. Vá até Cristo hoje. Dobra o teu joelho. Vá até o Senhor para receber a tua vitória. Ele veio até o Senhor, humilhou-se diante de Davi. Mefibosete, ele se humilhou diante de Davi. Ele se prostrou. Ele reconheceu sua indignidade. Quando você olha para o versículo 8, esse homem ele se compara a um cão morto, que não tinha valor nenhum. Mas Davi olha para aquele homem, para aquele jovem, como um jovem de excelência, como um príncipe. E é assim que Deus olha para você nessa oportunidade, nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, meu amado, minha amada irmã, como um príncipe, como uma princesa, que vai te tirar desse estágio de derrota e vai te colocar num lugar de excelência para a glória dele. E Mefibosete ficou para sempre protegido, debaixo da proteção de um rei.
morou na cidade do rei. Deus quer te tirar desse lugar de servidão, quer te colocar sentado na mesa dele e você morar para sempre na cidade do rei. Para nós encerrarmos essa palavra, Lodebar é um lugar dos excluídos, dos esquecidos, dos rejeitados. Lodebar era um lugar de pessoas esquecidas pela sociedade, era um lugar de viver escondido. Lodebar era conhecido como um lugar de sem pastos, onde havia sequidão e miséria, e cujos habitantes eram todos mendigos ou doentes. Lodebar não é o seu lugar, irmão, minha irmã. Deus vai te tirar desse lugar, vai te tirar dessa situação, vai te colocar num lugar de excelência. Então, nesse lugar de sofrimento, é que Mefibosete viveu durante 20 anos. Eu não sei quantos anos você está nessa situação, mas Deus está se levantando em teu favor hoje para te dar a vitória sobre a sua vida e sobre a sua casa. Que Deus te abençoe, que Deus te dê graça, te dê vitória, te dê uma estrutura emocional, psicológica e espiritual para você olhar para o Mestre e saber que Ele nunca se esqueceu de você e que Ele se levanta em teu favor. Soberano Deus, em nome de Jesus. Assim como tu fizeste, ó Pai, com o Mefibosete, enviou aquela carruagem real através do mandado de Davi para trazer aquele homem para comer a sua mesa. Existe pessoas nesse momento, ó Deus, desprovidas, passando dificuldade, necessidade, problemas emocionais, psicológicos, espirituais, financeiros, Deus eterno, familiares. Eu quero pedir que nesse momento, Deus eterno, alcance essa família, abençoe essa família, abençoe esse irmão, essa irmã, meu Deus, e tire desse lugar de servidão, desse lugar, ó Deus eterno, sem pasto, que não é lugar de ovelha, meu Deus eterno, e coloque no lugar de excelência, meu Deus querido, para comer a tua mesa. Eu quero abençoar esse irmão, abençoar essa irmã, abençoar essa família, ó Pai, nesse momento, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te proteja. Compartilhe nossos vídeos para que vidas sejam abençoadas e alcançadas pelo poder de Deus. Fique na paz do Senhor, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.